Seja muito bem-vindo ao Papo de Mesa. E essa mesa é nossa. Aqui, a conversa é sobre histórias reais, entretenimento, cultura, empreendedorismo e política. Sem filtro, sem pressa. Puxa a cadeira, serve o café e bora pro papo. Olá, internautas! Olá, você, amigo rádio ouvinte. Você que vai acompanhar a partir de agora o Papo de Mesa aqui pelo nosso canal Papo de Mesa PB. E você também que vai acompanhar a gente pela Rádio Litoral Norte FM Mamanguape e a Rádio Jardim Planalto na cidade de Mataraca, aqui no Litoral Norte Paraibano, na cidade dos Ventos. Para iniciar, a gente vai dizer a você que nesse instante você vai assistir o nosso Papo de Mesa pelo canal da Liga TV Digital. Por quê? Por uma questão burocrática, o YouTube não liberou o nosso canal Papo de Mesa ainda, mas vai liberar a partir das 22 horas. Nós vamos assistir agora pela Liga Digital. 22 horas nós vamos disponibilizar o nosso Papo de Mesa lá no nosso canal Papo de Mesa. Tá certo assim? Deixa eu fazer aqui, já no início do nosso primeiro Papo de Mesa, a primeira edição do Papo de Mesa, alguns agradecimentos ao diretor da Rádio Litoral Norte FM, o diretor-presidente Aristelson Silva, ao meu parceiro do Estúdio Massa, o Francisco Massa. Agradecer também a grande incentivadora desse programa, desse Papo de Mesa, que foi a minha prima Nicole Rocha, lá em João Pessoa, que está acompanhando a gente agora. Agradecer também ao Diego Marques, da Alfa Marketing, e ao diretor-presidente da Rádio Jardim Planalto, lá em Mataraca, que é o nosso amigo Almir Melo. A essas pessoas, o nosso agradecimento por enquanto. Depois a gente vai também falar dos nossos parceiros que estão aqui com a gente nesse programa, nesse primeiro Papo de Mesa, e também outras pessoas que contribuíram para que nós estivéssemos aqui hoje. Tá certo assim? 65 livros publicados, ele é professor, escritor, historiador, romancista, biógrafo e é desembargador. Mamanguapense, Dr. Marcos Cavalcante, seja bem-vindo ao nosso Papo de Mesa, a primeira edição. Eu não me canso de fazer esse agradecimento, porque quando do contato que fiz com o senhor, explicando que seria o nosso primeiro Papo de Mesa e nós teríamos a honra de fazer esse convite ao senhor, na mesma hora o senhor aceitou o convite. Muito obrigado por sua vinda aqui. Alex, eu gostaria de, em primeiro lugar, como faço sempre, agradecer a Deus pelo dom da vida, por estar aqui com você, na nossa terra, Mamanguape, e agradecer pelo convite de estar aqui hoje, inaugurando esse Papo de Mesa, que eu estimo, eu desejo que seja um sucesso radiofônico. Se puder aproveitar, gostaria de saudar também o Dr. Alfredo Fagundes, presidente da Academia de Letras, Ciências e Artes do Vale do Mamanguape, o nosso diretor Aristelson Silva e aos demais que você acabou de citar, que contribuíram, ajudaram a construir esse momento radiofônico no Vale do Mamanguape, por essa tradicional Rádio Litoral Norte FM, aqui em Mamanguape, onde nós estamos, e a Jardim Planalto FM em Mataraca, com o nosso Almir Melo. Isso. Minha saudação e meu bom dia. Eu não tenho nem dúvida, doutor Marcos, que vai ser um sucesso, visto que o senhor é o nosso primeiro convidado. Visto que o senhor é o nosso primeiro convidado, eu quero colocar a culpa no doutor Alfredo Fagundes, que está aqui com a gente no estúdio acompanhando esse primeiro Papo de Mesa, quem eu agradeço, porque o meu contato
desde as últimas vezes em que o senhor encontrei com o senhor aqui em Mamanguape, por ocasião de alguns eventos, algumas vindas suas aqui para assuntos institucionais com a Prefeitura de Mamanguape, com a ALCA, né? Nessas vindas eu fiquei com um contato constante com o doutor Alfredo, a quem eu agradeço essa ponte feita. Inclusive, doutor Alfredo é um dos nossos convidados dos futuros papos de mesa, porque vocês também de Mamanguape, do Vale do Mamanguape e da Paraíba, precisam conhecer a história do doutor Alfredo, médico, pneumologista, um poeta, escritor e tantas outras qualidades que o doutor Alfredo tem, que a gente vai trazer aqui ele no nosso papo de mesa. Já tem mais ou menos uma agenda com o doutor Alfredo, porque ele está aí prestes a lançar mais um livro e será sobre uma grande história de Adailton. Eu vou adiantar aqui, Adailton Coelho Costa, que se confunde aí com a história de Mamanguape. Obrigado, doutor Alfredo. 65 livros publicados, como eu falei aqui, professor, escritor, historiador, romancista, biógrafo, desembargador. Doutor Marco, antes da gente entrar na sua história, desde lá do início do seu nascedouro aqui em Mamanguape, me responda só uma pergunta rápida. Foi fácil? Não. Vencer na vida não é fácil, mas é preciso muita luta, muito estímulo, muita garra e uma coisa que eu digo sempre para aqueles que me ouvem: não desistam nunca. Muito bem. Doutor Marcos, como é que foi? Nasceu em Mamanguape, fala a sua história aqui, da sua infância aqui em Mamanguape, seus pais, se são de Mamanguape, de onde são. Primeiro, o senhor é Cavalcante, segundo os pesquisadores, a maior família do Brasil, de descendência italiana. Então me fale aí, o Cavalcante, o Albuquerque e essa chegada aqui em Mamanguape e da sua família, da sua infância. Pois não, Alex. Eu vou tentar resumir. Meu nome é Marcos Cavalcante de Albuquerque, como você falou, os patronímicos de família. E meus pais, João da Mata Cavalcante de Albuquerque e Doralice Albuquerque. Eu nasci aqui na cidade, na antiga Rua do Fogo, hoje Rua Otton Barreto, onde fica o Correio e Telégrafo na esquina, para a Rua Presidente João Pessoa. Sim. E do outro lado a repartição onde meu pai trabalhava, aquela coletoria estadual do estado da Paraíba. Meu pai era funcionário público, João da Mata. Nascemos, e ele dizia e me mostrava a casa dos meus avós, dos meus bisavós, na mesma rua, a antiga Rua do Fogo. Fiz uma árvore genealógica, cheguei a meus penta-avós, depois não consegui mais nenhuma referência. E somos nativos aqui de Mamanguape. A casa que eu nasci ainda existe, na Rua Otton Barreto, antiga Rua do Fogo, número 110 e 120. Meu pai construiu depois uma anexa, porque a família cresceu muito, eram 9 filhos. E meu pai passou um período trabalhando fora, conheceu minha mãe em São José dos Cordeiros, que é um município que pertencia a um município antigo, muito antigo, São João do Cariri. É um dos municípios também muito antigos da Paraíba, no Cariri, como Pombal. Depois de Campina Grande. Logo depois de Campina Grande. Isso. E lá, minha tia Nita, Ana Cavalcante de Albuquerque, que depois foi professora aqui, dirigiu o Colégio Estadual Luiz Aprígio por muito tempo, também era professora e trabalhava lá. E minha avó. E ele conheceu minha mãe, se casaram, e depois continuou trabalhando em várias cidades e veio para Mamanguape, onde eu nasci, e alguns dos irmãos. Outros nasceram em outras cidades. Agente fiscal naquele tempo andava muito. E nasci na Rua Otton Barreto. Meu pai me mostrava a casa dos pais, dos avós dele, era outra casa, não era na que eu nasci, mas na mesma rua, vizinha. Sim. Né? E daqui saí para João Pessoa,
aos 10 anos de idade. Você estudou aqui em que escolas aqui? Se minha- aqui ainda existem os nomes, né, das mesmas Sim, escolas. minha tia era professora do Estado, ela foi de uma das primeiras turmas da Escola Normal da Paraíba, funcionando onde hoje é o Tribunal de Justiça, na capital. E foi nomeada por Dr. João Suassuna para ser professora em Brejo do Cruz, depois São João do Cariri, onde meu pai casou, e depois veio para cá, para Mamanguape. Então ela alfabetizava os sobrinhos, porque ela, além do colégio, do Estado, ela tinha uma aula particular em casa. Sim. Mas depois, doutor Adailton Coelho Costa, o cunhado do doutor Alfredo Fagundes, casado com sua irmã, dona Elita, ele construiu com o doutor Nicodemos, o juiz Moacir Montenegro, professor Sebastião Lins e outras figuras ilustres de Mamanguape, o Instituto Moderno. E eu fui privilegiado. Sim. Fundaram, quando o colégio prédio atual foi construído, que antes funcionava numa casa antiga, aí a doutora Adailton criou o Jardim da Infância. Eu fui dos primeiros do Jardim da Infância. Então fiz essa parte do primário aqui no Instituto Moderno, um colégio que eu adoro, respeito muito, e estudei com Costinha, o filho do doutor Adailton, com o médico Fernando Florencio, com o ex-prefeito Marco Gerbasi, que a esposa dele é prefeita lá em Rio Tinto, Sim. hoje e tal. Zé Maria, que é teatrólogo famoso no Rio de Janeiro, José Maria Rodrigues, e Roberto dos Tuaregues. Tanta gente boa, a minha geração foi essa, foi assim. Então, 10 anos, meu pai é transferido para João Pessoa. O senhor ainda tem, antes do senhor entrar nessa transferência do seu pai, o senhor tem contato ainda com alguém dessa turma aí do Instituto Moderno? Tenho, sim, contatos frequentes. Há pouco tempo, a professora Nilza, Inês e o professor, salvo engano, Almir, escreveram um livro, A História do Instituto Moderno. Sim. E no lançamento, nós estávamos aqui, eu e o doutor Alfredo, e me encontrei com o Fernando Florencio, é médico, como eu já disse. Sim. Costinha, filho do doutor Adailton. Sim. A Violeta, a irmã mais velha. A gente estudava tudo com a Aldaci e Edelvaz, as irmãs de Adailton. Roberto foi para a música, até pouco tempo ele estava aqui em Mamanguape. Tocou, acho que tem poucos dias, uma festa realizada pelo seu xará, que é Marcos Aurélio, meu compadre Marcos Aurélio. E as festas com o Roberto são muito boas. Mas vamos lá, seu pai foi transferido. Transferido, levou a família para a capital. Os mais velhos iam trabalhar, estudar e tal. Eu ainda com 10 anos, fui estudar também no Colégio Diocesano Pio XII. Depois fiz o curso clássico de Humanidades no Liceu do Estado da Paraíba. No primeiro vestibular fui aprovado. 5 anos, formado em Direito, advoguei 6. Fiz concurso para promotor no governo de Tarcísio Buriti, em 1980. Fui nomeado, passei 2 anos, mas eu queria ser juiz. E fiquei estudando. Sim. Os 2 anos de promotor. Passei para ser juiz. Depois de 2 anos? Em 83, sim. Em 83, com o governo Wilson Braga, já no estado Sim. da Paraíba. E fui nomeado juiz. Aí passei 45 anos na magistratura, dos quais 19 como desembargador. Mas meu maior orgulho foi uma coisa que poucos juízes conseguem, ser juiz da sua própria terra. Era isso que eu ia dizer. Perguntar, quando é que o senhor, depois dos 10 anos, saiu de Mamanguape, estudou, formou-se em Direito, advogou, foi para promotor de justiça, faz o concurso de juiz. Quando é que o senhor volta para Mamanguape, como juiz? Em 1983. E eu passei o resto da década de 80 aqui, morando naquela casa que o povo chamava a Casa do Juiz, onde depois passou a ser o Rotary Club, Sim. em frente ao atual cartório de Mamanguape. Sim. Não é? Ali naquela A casa. sede do Rotary hoje. Ainda é o Rotary. Ainda né? é. Pronto. Infelizmente, a casa foi toda modificada. Sim. Era um chalé belíssimo, com um terraço enorme para o nascente, onde a gente armava uma rede, repousava, descansava, se refazia. Sim. Sim. E tinha um vizinho muito bom, que me viu pequenininho, e era o juiz Marquinhos de Seu João da Mata, Padre Zé Paulo.
Chegou aqui, eu tinha 6 anos. Sim, sim. O Ele nosso chamava o Padre senhor Zé de Paulo- Marquinhos. Marquinhos, olhe, me respeite, viu? Eu lhe vi menino aqui. Sim, senhor, e eu pedia a benção a ele todo dia. Sim, sim. Padre Zé Paulo era uma figura. Ajudou muito a doutora Dailton, foi ser professor de latim no Instituto Moderno. Naquele tempo, os professores eram o juiz, o promotor, o padre, não é? Essas pessoas, o médico da cidade, e que fazia o corpo docente do colégio, não é? Sim. Então eu tive essa felicidade. Para mim foi o maior cargo que eu ocupei, apesar de ter assumido o governo do estado por 2 ocasiões. A gente vai chegar lá. Quando o senhor sai de Mamanguape, a gente vai... O mais importante foi ser juiz de Mamanguape. A viu? sua cidade. A minha cidade. O senhor, da sua atuação como juiz aqui, o senhor destacaria o que naquela época? Eu não Porque tive... o senhor deu para perceber que é um sujeito inquieto e 65 livros. Então, assim, como juiz, eu não estou falando somente das sentenças. Eu estou Sim. falando da sua atuação como juiz. Sim. Na sua cidade. Pronto. A atuação de juiz no fórum e eu procurei, nessa ocasião, porque tenho a vantagem enorme de ser o juiz, de ter acesso aos livros dos cartórios. Sim. Meu avô, o pai do meu pai, foi o primeiro oficial do registro civil aqui de Mamanguape. Inclusive, foi ele quem registrou Dr. João Dantas, João Duarte Dantas, Sim. aquele que depois, em 1930, veio a praticar o homicídio Sim. de Dr. João Pessoa. Depois de ter presidente. passado por Mamanguape, inclusive. Nasceu né? em Mamanguape. Nasceu em Mamanguape e dentro daquela história toda ele veio, tinha passado uns dias em Mamanguape, pulou um muro aí da casa, fugiu para o Rio Grande do Norte, pegou um navio para Recife. Exatamente. Então, o que é que acontece? Eu tive a oportunidade de pesquisar muito Sim. e essa produção que tenho, devo muito, novamente, mais uma vez, à minha terra, onde tive a Olha. oportunidade de ter acesso aos livros da igreja. Tirei certidão com Pedrinho, que era o secretário do Padre Zé Paulo, Sim. filho de João Sacristão, João Maria. Tirei certidão de casamento do meu avô, da minha avó, onde pude ir. Por isso, criei uma árvore genealógica, mas só cheguei até meus penta-avós, Sim. a 5ª geração. Depois, mais para trás, não tinha nada escrito. Mas você falando nos Cavalcanti, a origem dos Cavalcanti é realmente italiana, de Florença, mas que um certo Felipe Cavalcanti foi o primeiro, e só ele, se estabeleceu em Olinda, em 1580, mais ou menos, só 80 anos depois do descobrimento. Veja que chegou muito cedo. Sim. E ele foi que trouxe Cavalcanti para o Brasil. Por isso os historiadores dizem que, como tem um tronco só, é a família maior do Brasil. E os historiadores dizem, os genealogistas... Dizem que é maior, inclusive, do que a Silva. Maior do que Silva, porque antigamente ia batizar um menino. Como é o nome desse menino? Padre, é Sebastião. É Sebastião de quê? Não sei não. Bota da Silva. Então, não tinha vínculo com a Sim. pessoa originária, não tinha aquela origem. Entendi. Aí os historiadores, não sou eu que estou dizendo, Sim. fixam que todo Cavalcanti teve aquela origem no Filipe. Sim. Era uma nobreza que tinha. A Itália, no começo, eram cidades-estado, não era o país que é hoje, uno. E tinha muitas famílias que mandavam, governavam, e tinha uma briga política muito grande. E em Florença tinha uma disputa entre a família Médici, do presidente Garrastazu Médici, o general, foi presidente do Brasil, e os Cavalcanti. E a família Médici chegou a eleger um papa. E, dessa vez, ganhou a eleição e botou os Cavalcanti para correr. Foram para a Espanha, depois para Portugal. O Felipe tinha 22, 23 anos. E em Lisboa disseram, olha, Felipe, o lugar do futuro de se ficar rico hoje é o Brasil. Principalmente a capitania de Pernambuco, foi a que deu certo, e a de São Vicente, em São Paulo, no sul. Sim. Ele escolheu Pernambuco. Casou-se com a filha, digamos assim, do cunhado de Duarte Coelho, que era o dono de todas as terras, recebeu do rei de Portugal. Ele era irmão
Ele tinha um cunhado chamado Jerônimo de Albuquerque, um cunhado de Duarte Coelho, que era irmão da esposa, dona Beatriz, e o Felipe casou-se com a filha desse Jerônimo de Albuquerque, que a história dá um apelido de o Adão Pernambucano, que ele tinha muitas mulheres, teve muitos filhos. O apelido de Adão é porque é uma referência que ele povoou o Brasil. Sim. Teve tantos filhos que povoou. Aí o senhor conseguiu, nesse tempo que o senhor estava juiz em Mamanguape, para fazer um trabalho grande de pesquisa e partir para ir para as publicações. Isso. Quando a gente for para a parte de falar das publicações, dos seus livros, a gente vai entrar num, vamos dizer assim, catatal aqui de livros que estão aqui em cima da mesa. A gente vai fazer um resumo, outros a gente vai fazer só citação. Aí o senhor sai de Mamanguape para ser desembargador ou o senhor é promovido para outra comarca? Eu, quando saí de Mamanguape, que ingressei, já falei na minha carreira toda, mas especificamente na magistratura. Sim. Eu andei pouco. Fui nomeado pelo governador Wilson Braga em 1983. Sim. Hoje os presidentes de tribunais de todo o país é que nomeiam, promovem, removem. Naquele tempo era o governador. Fui nomeado para uma cidade chamada Belém, um apelido, Belém de Caiçara, que ele não gostava muito lá. Eles não gostam lá ainda. Não gostam. Pertinho de Pirpirituba e de Guarabira. Isso. Como juiz, foi minha primeira comarca. Eu tinha sido promotor em Bananeiras, na eleição de Augusto Bezerra Cavalcante, que é tio do atual prefeito de Bananeiras. Isso. O doutor Augusto morreu há pouco tempo. Isso. E O senhor não tem parentesco com os Cavalcantes de lá, não? todo Cavalcante, segundo os historiadores, são parentes. Isso. No fundo, se for procurar, né? Se for procurar, muito distante. Então, o que é que acontece? Juiz em Belém, o governador Wilson Braga sai do governo, torna-se uma questão muito grande, como hoje está havendo no Rio de Janeiro. O presidente do tribunal já assumiu o estado do Rio, já por mais tempo do que era previsto. Isso. E aqui houve a mesma coisa. O governador Wilson Braga, ninguém quis assumir, porque todo mundo ia ser candidato e ficava inelegível. Então, Wilson Braga queria ser senador, renunciou. O Wilson Braga renunciou ao governo. Quando ele renunciou, o desembargador Rivando Bezerra Cavalcante, que era filho de Bananeiras, primo legítimo do Dr. Clóvis Bezerra Cavalcante, Sim. era o presidente do tribunal. E o desembargador Miguel Levino de Oliveira Ramos era o vice-presidente dele, aqui no tribunal. Sim. Chegou o momento que eu deveria ser promovido de Belém, da primeira entrância para a segunda. O que é que acontece? O desembargador Miguel Levino, filho de Mamanguape, nosso conterrâneo, Só um pouquinho mais. assume a presidência do tribunal. O governador era Rivando Bezerra, o presidente do tribunal, que inclusive lutou porque não quis ficar no governo do estado, só ficou 30 dias ou 32 dias. Sim. Ele poderia ter ficado os 6 meses, ele não quis. O do Rio está ficando, e pelo que andar da carruagem... Porque o negócio lá é complicado. Viu? Vai chegar até o fim para passar para o novo o governador eleito, né? Então, o desembargador Rivando Bezerra me promoveu para Mamanguape. Então, Voltando? Não, eu estava em Belém. Sim, sim. Me promoveu para Mamanguape, que é de segunda entrância. Entendi. Entendeu? Porque eu já estava pensando na sua saída daqui. Aí, na minha saída daqui, eu fui para Campina Grande, promovido também. E de ainda é até hoje essa promoção que os juízes recebem sempre para Campina Grande? Porque se fala muito nisso. Agora está havendo uma mudança muito grande no judiciário, mas ainda é assim. Sim. Então, de Campina Grande também para João Pessoa geralmente, às vezes a gente tem até tempo para se aposentar, mas não se aposenta na expectativa de ser desembargador. Sim. E eu, como cheguei por merecimento, cheguei bem mais cedo, passei 19 anos como desembargador. Aí o senhor passou quantos anos em Mamanguape para ir para Campina? Passei 5 anos. 5 anos em Mamanguape. Em Mamanguape. Aí promoção Campina Grande. Promoção Campina Grande. Primeira entrância é Belém, segunda entrância é Mamanguape, terceira entrância é Campina Grande. Sim. João Pessoa também terceira. Sim. Mas desceu para João Pessoa depois. Aí desci para João Pessoa. Sim. Aí para chegar a desembargador.
16 anos trabalhando na mesma vara, segunda vara da Fazenda Pública. Sim. Então, a minha carreira foi essa. Não é? E aqui em Mamanguape, como eu lhe disse, fiz muitas pesquisas, guardei muita história. Aí 19 anos como desembargador. Como desembargador. O senhor foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Como é que foi essa estada no eleitoral, que não é fácil, viu? É muito difícil. Inclusive, eu presidi as eleições de 2012. Presidi as eleições no Estado. É muito, muito complicado. É mais difícil do que presidir o Tribunal de Justiça. Não é? E no ano de eleição, especialmente como é esse ano agora. Exatamente. Não é? É um ano muito difícil. Para um presidente regional eleitoral, os tempos, vamos dizer assim, mais difíceis é quando a eleição é estadual ou quando tem as eleições municipais? Porque, de certa forma, ele também preside isso aí. As eleições municipais, organiza tudo. Preside. A municipal é mais trabalhosa, muito mais. Veja bem que para eleição estadual, nós vamos proclamar eleitos um governador com o vice. Isso. Agora, dessa vez, 2 senadores com os seus suplentes, 36 deputados estaduais e 12 federais. Sim. Numa municipal, 223 prefeitos. 223. Isso. Calcula os vereadores. Cada tem município cidade tem... de 9, de 13, de 16, de 20 e pouco. Tem... Não sei nem dar conta. É. Então, são recursos que a gente trabalha no período eleitoral, que começa agora, por exemplo, em julho, quando a eleição é municipal. A gente trabalha com sessão no tribunal todos os dias, terminando 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada. Entra pela madrugada dentro. Então foi um período difícil. E aqui em Mamanguape, como juiz, eu presidi a eleição municipal em 1986. 86, você lembra quem foram os candidatos em 86? Lembra, né? Eu me lembro muito que em Rio Tinto não tinha juiz, eu presidi também. Sim. E me marcou muito. Sim. Porque eu presidi também a eleição lá e diplomei, dei posse a Marco Gerbasi, meu colega de infância no Instituto Moderno. Aí não tinha como não gravar. Sim, Quando me encontro com ele, toda a vida a gente bate um papo sobre... Eu também não lembro, não. De 86 aqui, eu não lembro quem foi. Eu não lembro quem foi. Mas Não sei depois acho que foi Gustavo Fernandes. Sim, deve ter sido. Acho que foi. Né? Teve uma eleição muito complicada em Mataraca. Deu muito trabalho. Eu fui pedir auxílio de tropas ao presidente do tribunal. Veio tropas e veio um juiz me auxiliar. Eu preferi não ir para lá. Sim. Dr. Hitler Cantalice. Hitler de Siqueira Cantalice. Sim. E veio com um ônibus cheio de militares e eu entreguei o município de Mataraca. Muito bem. A eleição estava muito... Portanto, a mais trabalhosa é a municipal. A municipal. Vamos... Aí o senhor deixa, porque tem um período, né? Quanto tempo é de presidência? 2 anos? Nós só passamos mandatos no tribunal de 2 anos. 2 anos. Tem presidente que vai, pega os 2 anos que não tem eleição. Sim. Aí é uma sim. beleza. Aí... Mas eu, quando fui, não foi assim. Aí o senhor vai para o Tribunal de Justiça. O senhor chega a presidir o Tribunal de Justiça. Como é que foi essa sequência aí? Sim. Então, voltei para o tribunal como desembargador comum, Sim. né, como os outros pares. E quando foi em 2015, eu fui eleito para o biênio 2015 e 2016. Deixei no dia 31 de janeiro de 2017. Certo. A presidência 16 foi do eleição tribunal. municipal. Mas eu estava no Tribunal de Justiça, não tinha Não tem... a ver com eleição, né? Não me deu trabalho dessa vez. Eu que fiz uma confusão agora aqui. Mas então, administrei 2 tribunais. Quando Sim. o presidente do Tribunal de Justiça, que é o 4º da linha sucessória do governador do Estado, Aí vamos o que lá. está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, Isso. que não tinha mais ninguém, lá está o presidente do tribunal até Isso. hoje, não é? Muito confuso ainda. O senhor assumiu o governo da Paraíba por duas vezes, 2 períodos. vezes. Não foi isso? 2 vezes. O governador da Paraíba era Ricardo Coutinho. Era o doutor Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho, uma foi em viagem, acho que viajou,
E viajou. outra foi em função da campanha. Foi, Salvo exatamente. Não E foi como isso? os demais sucessores também viajaram com ele, Sim. em 2015, eu fui convocado a assumir o governo do Estado. O vice viajou, o presidente da Assembleia A viajou. Assembleia também viajou. Também. Então eu sou o quarto na área sucessória, vou para lá. Mais um mamanguapense que assume ou chega a ser governador do estado. Pouca gente sabe, inclusive, que nós tivemos mamanguapenses que foram governadores da Paraíba. Por exemplo, Castro Pinto, onde recebe o nome do aeroporto internacional. Quem foi mais, doutor, que chegou o senhor é historiador. Quem foi mais? Quem foram? Pesquisa feita em Mamanguape no tempo que eu era juiz. Sim. Usei e abusei das pesquisas. Consegui localizar 2 do Império. Sim. Inclusive, um não foi nem em pesquisa em cartório, foi no livro de doutor Adailton, um livro que é um referencial. O cunhado do doutor Alfredo Fagundes, Sim. doutor Adailton Coelho Costa, Mamanguape, a Fênix Paraibana. Lá foi que eu descobri que o doutor Frederico de Almeida e Albuquerque Sim. governou a Paraíba, não só a Paraíba, mas governou 4 estados. Era formado em Direito, não tinha faculdade no Brasil, no tempo do Império. Sim. Formou-se em Coimbra e governou a Paraíba, salvo engano, Pernambuco, Alagoas e Piauí. Não tenho bem certeza dos outros. Nomeado pelo imperador, naquele tempo era nomeado Frederico de Almeida e Albuquerque. O segundo governador no Império, Flávio Clementino da Silva Freire. Quem era ele? O Barão de Mamanguape. Nascido aqui, na Praia de Campina. Os Almeida de Albuquerque eram os proprietários da Casa do Imperador. Nasceram naquela Rua do Imperador, na casa que hoje é a prefeitura. Sim. Os Almeida de Albuquerque. Que teve um Frederico também, padre, que foi vigário aqui em Mamanguape. Depois dos 2 do Império, aí nós tivemos Castro Pinto, tivemos Álvaro de Carvalho. Sim. E os desembargadores que assumiram. Desembargador Miguel Levino, o filho dele mais velho, o desembargador Abraham Lincoln, Sim. nasceu em Mamanguape. E os irmãos Fernandes também chegaram a assumir Os como irmãos- presidente da Assembleia. João Fernandes como vice-governador de Zé Américo. Sim. Zé Américo afastou-se para ser ministro de Getúlio Vargas, Sim. da Aviação e Obras Públicas. Zé Américo foi para o Rio. Naquele tempo a capital era o Rio. Sim, sim. Dr. João Fernandes era o vice-governador, governou a Paraíba e, inclusive, foi quem trouxe abastecimento d'água para cá, para Mamanguape. Sim. Falam que foram outras pessoas e tal, mas foi João Fernandes de Lima. E quem trouxe a luz elétrica de Paulo Afonso foi Francisco Gerbasi. E construiu a maternidade Nossa Senhora do Rosário. O Pai de Marco Pai Gerbasi. de Marco. Que hoje a Praça do Rosário também recebe o nome Francisco Gerbasi. Justa homenagem, foi um grande gestor. Sim. Na década de 50. E naquela época era Mamanguape, Rio Tinto, Marcação, Bahia, muitos municípios. Tudo isso foi aqui. desmembrado bem depois. Tudo era Mamanguape. Tudo na era época, Mamanguape. Na época de Francisco Gerbasi. Mamanguape. Não é verdade? Então nós tivemos, eu fiz a conta, mas agora eu não tenho de memória, 8 ou 10 mamanguapenses que de um jeito ou de outro assumiram o governo do Estado. O senhor O assumiu. último fui eu. Aí, no caso, o senhor assumiu 2 vezes. Eu assumi Uma por por 2 viagem e a outra, acho que pela eleição, Por né? causa da eleição. Ricardo tinha que se. Se assumisse, ficava inelegível. Sim. O deputado Zé Fernando de Lima, diferente de João, João foi porque era vice de Zé Américo. Sim. José não. José era presidente da Assembleia. O governador Flávio Ribeiro Coutinho, que era médico, colega do doutor Alfredo, ele morreu de problemas cardíacos, foi para o Rio, tudo, mas não teve jeito, voltou e morreu. Doutor Pedro Moreno Gondim, o avô do senador veneziano, Isso. ele ficou naquela dúvida, queria ser candidato a governador. E os juristas disseram, olha, pela lei, se o senhor assumir, fica impedido. Ele era o vice de Flávio Ribeiro. Sim. Desiste para enfrentar uma eleição. Nisso,
José Fernando de Lima era o presidente da Assembleia, é chamado a governar. Governou 11 meses. Nessa aí do Pedro Mundim foi aquela do tá com medo ou tá com Pedro? Tá com medo ou tá com Pedro? O homem é Pedro. Sim, é. O homem é Pedro. Tinha muito jargão. E não era o favorito, né? Inclusive, naquela época. Assim, a força política da época era o senador Rui Carneiro. Sim. De quem o deputado Zé Fernandes e a família Monte Alegre, da usina Monte Alegre, era correligionário. Sim. Fiel de Rui Carneiro. Sim. E Rui Carneiro queria fazer o irmão, outro médico, Janduí Carneiro, governador. Sim, seria o favorito. Certo. Pedro Gondim botou abaixo. Deixa eu só ver, o senhor não vai lembrar não, mas uma das vezes que o senhor assumiu o governo, o senhor veio visitar o Hospital Regional. Aqui, me lembro bem. Né, o senhor veio visitar. E eu estava lá e fiz uma pergunta ao senhor. Participei da coletiva, o senhor como governador. Foi uma honra participar desse momento em que o senhor chegou a governar. Eu não sei se como governador o senhor visitou a escola técnica, que é o nome do seu pai, não é isso? É o nome do meu pai, foi um decreto do governador Ricardo Coutinho, na época. Sim. E com a presença do ministro da Educação, salvo engano, o nome dele é Camilo Santana, Sim. que veio para inaugurar a escola técnica. E eu não estava no governo, foi o... Não, mas o senhor chegou a visitar como governador a escola? Depois, não? Visitei. Sim, como governador. Isso. E para a inauguração eu estava presente no dia da inauguração. Sim, representando a família. Representando a família e tal. Falei na presença do governador Ricardo Coutinho e do ministro da Educação, Sim. Camilo Santana. Sim, eu estava presente também lá, no dia da inauguração. Não fiz pergunta nesse dia não, senhor, mas eu estava presente. Doutor Marcos, 65 publicações. Qual é o xodó? Tá aqui o xodó? Tá. Tá aqui? Diga aí qual é o xodó. O xodó é tudo que eu escrevi sobre Mamanguape. Certo. É o primeiro lugar. Certo. Em segundo lugar são os romances. Sim. Os romances. Mamanguape por ser a nossa terra. Sim. Né? Então tem Mamanguape Apogeu, Declínio e Ressurgimento. Esse aqui. Mamanguape, a nobiliarquia mamanguapense, as famílias. Vamos detalhar mais um pouquinho. Esses aqui são os que a gente vai detalhar. Mamanguape Apogeu. Mamanguape Apogeu. Fala um pouquinho aí do Apogeu. Eu registro em Mamanguape Apogeu as fases econômicas da vida do município, da região de Mamanguape. Que era um Mamanguape enorme, não era um Mamanguape de hoje, pequeno. Município pequeno, que ainda é grande, mas era muito maior. Então, eu situo muito na evolução econômica que teve um brilhantismo muito grande no cenário do estado da Paraíba em 1850. O século XIX foi de um progresso enorme. Mamanguape atraía empresas, firmas, lojas, comércio, de franceses, italianos, espanhóis, do Recife vinham abrir suas filiais, não em João Pessoa, que naquele tempo chamava-se Paraíba. Sim. Não em Paraíba capital, mas em Mamanguape abria suas filiais. Houve, inclusive, uma divergência, havia uma ciumada entre a capital e Mamanguape. Porque Mamanguape se desenvolveu muito mais economicamente, Sim. como houve um tempo entre João Pessoa e Campina Grande. Sim. Aquela ciumada e tal. E eu traço isso aí, a história municipal, certo, envolvendo toda a história de desenvolvimento do município, relacionando as administrações, os prefeitos. Sim. Cito que Dom Pedro esteve em 1859 aqui, no dia 27 de dezembro de 1859, ele estava em Mamanguape, e depois um outro governo do Brasil, que muita gente não sabe, mas esse passou direto por Mamanguape, já foi a Rio Tinto, era Getúlio Vargas. Sim. Aí, outro xodó seu? Mamanguape, a nobiliarquia mamanguapense, eu fiz aí uma genealogia dos Cavalcanti, é aí que você vai encontrar, sim, a história do Felipe, italiano, não é? E das famílias importantes de Mamanguape e tal. É um livro mais de genealogia. Certo. História... Vamos lá. Esse aqui.
Aí o terceiro... Sim, que da esse aqui está freguesia. ligado à Igreja católica, que o senhor disse que está prestes a completar 400 anos. Em 2030, portanto, daqui a 4 anos, a matriz de São Pedro de São Paulo foi construída pelos padres da congregação de Santo Inácio de Loyola, os jesuítas, Sim. da Companhia de Jesus, vai completar 400 anos. Só perdem em antiguidade histórica para a Catedral de Nossa Senhora das Neves de João Pessoa. Muito bem. Para onde o senhor quer ir aqui agora? Depois vem a história da comarca de Mamanguape. A história da comarca. Eu publiquei, é uma obra do Tribunal de Justiça, Sim. seriada também, o 01 é Mamanguape, o 02 é Araruna. Sim. Aí tem o 03, o 04, é uma série que ainda está sendo escrita. Mamanguape, eu sou o autor. Aí hoje o fórum recebe o nome do desembargador Miguel Levino, né, de Oliveira. É o mesmo Miguel Levino que foi juiz e que o povo de Serraria dedica muito a fazer homenagens em função, parece que ele contribuiu muito com a educação lá em Serraria. Parece que um dos filhos, 2 ou um dos filhos, são serrarienses, que são desembargadores. Exatamente. É isso? O desembargador Miguel Levino foi juiz na comarca de Serraria, onde ele ajudou a construir o ginásio, o Colégio Ginásio Estadual de Serraria. Tem 3 filhos, são 3 desembargadores, todos 3 da ativa. O caçula, o desembargador Márcio Murilo, que é presidente hoje do TRE e vai presidir as eleições, nasceu em Serraria. O caçula. Serrariense. O mais velho, Abrão Lincoln, também ainda está na ativa, todos 3. Sim. É o que nasceu em Mamanguape. Pouca gente sabe, viu, doutor Alfredo, que está aqui com a gente, doutor Marcos, a grande ligação entre Mamanguape e Serraria, em vários aspectos. Por exemplo, o Engenho Baixa Verde, que é em Serraria hoje, visitado por gente do mundo inteiro, não é só do Brasil, não, do mundo inteiro visita Serraria hoje para conhecer o Engenho Baixa Verde. A primeira dona foi de Mamanguape. Sim. Eu já estive lá em visita, eu conheci, mas não sabia desse fato. A primeira dona, porque a história do engenho é o seguinte: um camarada aí que vivia na região de Areia, se engraçou de uma senhorita lá da região de Areia e ela disse: eu só caso se você construir uma casa melhor do que a dos meus pais. Ela era filha de dono de engenho. Ele fez o Engenho Baixa Verde e levou ela para conhecer. Ela não gostou e não casou. Só que Mamanguape, naquela época, o porto de Salema, esse camarada fazia negócios, né? Trazia a produção de café e tal para o porto de Salema e conheceu aqui essa senhora. Eu vou me lembrar, até o final do programa, eu vou me lembrar, rapaz, o nome da família. Ontem eu estava lembrando o nome, mas a primeira dona do Engenho Baixa Verde em Mamanguape era uma mamanguapense. Nasceu em Mamanguape. Vamos lá. Eu acho que onde eu já lhe vi o senhor falando, vi o senhor falando dessa figura aqui. Carlos Dias Fernandes, ele foi um escritor, poeta, romancista, jornalista, poliglota, professor, escritor, cronista. Carlos Dias Fernandes, a meu ver, na área literária, é a maior autoridade do Vale do Mamanguape e um dos maiores poetas e escritores da nossa Paraíba. Carlos Dias veio do Rio de Janeiro para João Pessoa no governo de Castro Pinto, 1912, e foi diretor do órgão oficial do Estado até chegar o presidente João Pessoa em 28. João Pessoa foi quem o exonerou da função de diretor do jornal A União. E Carlos Dias Fernandes, em 2024, nós comemoramos o sesquicentenário do seu nascimento. Aqui em Mamanguape, o pai também era um médico, formado em Coimbra, naquele tempo não tinha faculdade nenhuma no Brasil, e veio clinicar aqui em Mamanguape. Dr. João Nepomuceno Dias Fernandes e Dona Maria Augusta, a esposa. E Carlos Dias nasceu aqui em Mamanguape. Foi aluno do professor Isaac Ribeiro e do professor Luiz Aprígio. E Castro Pinto dizia,
nas crônicas que escrevia, que Carlos Dias foi muito precoce, era impressionante. Com 12 anos, 15 anos, ele já colocava os professores de literatura no canto da parede. Ele recitava os Lusíadas de Camões de cabo a rabo. Inclusive, descobri, extraía do livro das poesias de Camões as figuras de literatura brasileira. E questionava os professores. Castro Pinto, colega dele de infância, ao ganhar na eleição para governador em 1912, o primeiro ato foi trazer essa inteligência para a Paraíba, para auxiliar no seu governo. Inclusive, ele é homenageado aqui na academia, né? É homenageado, ele é patrono de uma das cátedras da Academia de Mamanguape, a ALCA, e Dr. Alfredo comigo, nós tivemos uma ideia de celebrar o sesquicentenário colocando uma estátua dele, corpo inteiro, lá na frente da academia. Lá está. Quem quiser ver, certo, é só passar por lá. Gurguri é o nome do maior bairro de Mamanguape. Gurguri Romance. Meu pai tinha uma terra aqui no Gurguri. Sim. Quando eu nasci, Mamanguape se resumia da matriz de São Pedro de São Paulo para baixo, para o lado de Rio Tinto, o lado do nascente. Para cá não tinha nada. E eu me criei nessa casa aqui de um sítio onde todo ano meu pai não gostava de sítio, não. Era aquele funcionário público formal. Minha mãe adorava o sítio. Ela era caririzeira e todo ano ela botava um bocado de trabalhador, plantava mandioca demais. Em outubro era o mês de fazer a moagem da mandioca. Tinha uma casa de farinha e eu ia para lá montado numa égua, no lombo de uma égua, entre dois caçoais. Ia para lá e me criei assim, tinha um riachozinho. Então, esse romance é um romance autobiográfico. Eu estou aqui, esse menino aqui sentado debaixo de uma árvore, sim, o rapaz que bolou a capa, o design, disse que era eu. Eu gostava muito de ler, eu estou aqui, ó, parecendo um fantasminha aqui com o livro na mão. Então, eu me criei aqui muito no Gurguri, que hoje é esse bairro belíssimo onde nós estamos. Isso. Tem um aqui que eu estou guardando especialmente para o final desse resumo dos livros. A gente tem umas publicações aqui que o senhor vai só fazer a citação. Contos, lendas e mitos. Esse livro... Só uma citação rápida. Eu trago lendas, em especial, dos indígenas potiguara, em homenagem a eles. Aqui de todo o Vale do Mamanguape. O Vale do Mamanguape é dos potiguara. Então tem as lendas deles. Estão todas aí. Tá aí, você que é potiguara, que quer conhecer as lendas, tá aqui, viu? Então, importante. Montemor, romance. Esse romance Montemor, eu estou contando a história de Frederico Lundgren. Ao chegar em Rio Tinto, ele começou Rio Tinto em 1917, comprou o Engenho da Preguiça. Sim. Era o nome do engenho. Isso. E inaugurou em 1924 a companhia. Então eu conto esse início da formação de Rio Tinto, romanceando a história. Sim. A Botija. A Botija é um processo real, mas tem ficção também. Romance e novela, nós podemos ficcionar. Sim. E é o que é mais interessante. Então, o céu é o limite. Sim. É a cabeça que vai funcionar. Aqui foi um processo de um pai de santo que se apropriou de uma botija de um senhor de Itapororoca. Foi para a justiça e terminou com a sentença do juiz, reconhecendo que a botija era verdadeira, o ouro existia e condenando o pai de santo. Atenção Itapororoca, viu? Vocês precisam conhecer esse livro. Os holandeses na capitania da Paraíba. Esse livro, eu nunca havia escrito nada sobre os holandeses na ocupação, que foi por 24 anos, de 1630 a 1654. Na Paraíba só foi 20, mas em Pernambuco foi 24 anos. Na Paraíba chegaram 4 anos depois. Então esse livro eu conto, inclusive a passagem dos invasores holandeses aqui por Mamanguape, que foram enxotados pelos padres jesuítas e pelo povo. Certo. A gente conversou, inclusive, fez uma pré-entrevista, né, para a gente ficar bem à vontade aqui no nosso bate-papo. Aí o senhor disse a mim, mostrou isso, Alex, tem 10 aqui, são 10. Mas faltam 5. Mamanguape, vultos de sua história. Sim, essa obra aqui, licença, Alex. Fique à vontade. Eu estou fazendo uma obra, mas
didática, para que as crianças, os jovens de todas as escolas do Vale de Mamanguape conheçam um pouco de figuras que já desapareceram, porque faz muitas gerações se passaram e já desapareceram da memória do povo. E são pessoas importantes. Marco Barbosa, o número 01 da coletânea, Sim. voou antes de Santos Dumont. Ele criou um objeto que voou, Sim. foi um protótipo do avião, né? Antes de Santos Dumont, em 1700 e pouco. Né? Comprovadamente, ele fez isso. Ele era também gramático, sem nunca ter ido à universidade, escreveu uma gramática da língua portuguesa. Sim. Aprendeu com a mãe era professora, Sim. e o pai era português. E também construiu um instrumento musical e consertava todos, que se quebrasse, ele consertava. Padre Azevedo, o inventor da máquina de escrever. Essa é uma dúvida se ele nasceu mesmo em Mamanguape ou não. Tem uma divergência que dizem que ele nasceu em João Pessoa. E tem também uma questão aí, acho que tem uns ingleses querendo essa patente, né? Também, exatamente. Mas ele foi premiado e lançou no Rio de Janeiro, documentado por Dom Pedro II. Estão querendo tirar de Mamanguape essa patente da máquina de escrever. Né? E foi o pai do professor Luiz Aprígio, que era marceneiro, quem construiu o móvel que a máquina dele ficou em cima. Olha aí. O pedestal, cuja foto está aqui. Mas não tem tempo para descer detalhes. Aristides Lobo, esse Mamanguape era muito monarquista, era muito do império. Sim. Gostava muito da monarquia. Muito. O Barão de Mamanguape morreu de uma doença que naquele tempo ninguém falava nisso. Hoje chama-se depressão. Sim. Ele, quando caiu a monarquia, passou a república, ele era senador. Sim. Perdeu o Senado. Perdeu. Nessa mudança de governo. Né? Então, esse aqui, Aristides Lobo, ele foi o maior propagandista da República. E Deodoro o levou, o pai foi governador de Alagoas, Deodoro da Fonseca era alagoano, e levou ele para ser ministro. Ele foi dos 5 primeiros ministros do Brasil na fase republicana. Ele foi ministro do interior. Havia um autor alagoano que dizia que ele nasceu lá. O general Aurélio de Lira Tavares escreveu um livro quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras, que era paraibano, Aurélio Lira Tavares, e desmentiu o historiador de Alagoas. E provou que ele nasceu em Mamanguape, com documentos da Faculdade de Direito. Eu tenho os 2 livros, o que diz que ele é de Alagoas e o do general. Eu fico com o do general. Aqui está o grande Castro Pinto. Sim. Formou-se com Epitácio, na mesma turma. Epitácio foi nomeado promotor de justiça do Cabo de Santo Agostinho, onde hoje tem Porto de Galinha, aquelas praias famosas. E ele, promotor de Mamanguape. A primeira medida que chegou aqui era um grande orador, um grande tribuno, né? Um grande tribuno, Castro Pinto, e escritor. Ele criou um jornal. Foi o primeiro jornal formal criado aqui em Mamanguape. Ele deu o nome do jornal A Comarca. Sim. Castro Pinto, que dá o nome ao Aeroporto Internacional de João Pessoa. Isso. Álvaro de Carvalho, humilde, eu estimulo muito a juventude com esse aqui. O pai dele era barbeiro aqui em Mamanguape. Sim. O primeiro cargo que ele ocupou, ele era professor de italiano no Liceu. Eu estou dizendo isso aqui em resumo, no livrinho encontra mais informações. Isso. Professor de italiano, titular da cadeira, no Liceu Paraibano. Também daquele tempo de Epitácio, muitos mamanguapenses foram daquele tempo na Faculdade de Direito do Recife. Sim. E ele, Epitácio, colocou ele na chapa de João Pessoa. O sobrinho de Epitácio era João, foi o presidente do Estado, e ele o vice. Sim. Quando João Pessoa foi assassinado, ele assumiu o governo. Mamanguapense. Filho de um barbeiro. Sim. Gente simples pode ser muito grande na vida. Pode. É o estímulo para as crianças, por mais simples, humildes que sejam, estudem. O saber, o estudo e a cultura vale tudo. Estudem, estudem e estudem. Vem o Barão de Mamanguape, já falamos sobre ele, o número 6. Essa poetisa eu descobri quando escrevi um desses livros, pedi a um historiador para fazer um prefácio, ele falou sobre ela. Essa poetisa, Nísia Nóbrega, nasceu aqui, é uma grande poetisa,
e era professora no Rio, entrou no Itamaraty e não foi embaixatriz, nem embaixadora, mas ela trabalhou na Embaixada do Brasil no Chile por muitos anos. E lá fez muitas poesias, inclusive dominava o espanhol e lançou até obras dela em Madrid, na Espanha. E ela tem um livro dedicado à poesia, Matando as Saudades, só de Mamanguape. Por isso que eu gosto dela. Aí fiz um para ela. Merecido. Aqui vem o número 8. Né? Aqui eu coloquei o seguinte. Eu coloquei os irmãos Fernandes. Sim. E coloquei todos porque tinha muito pouco de cada um, não dava um livrinho desse. Para dar um livrinho, eu juntei os irmãos Fernandes. Aqui está a história que você perguntou. João e José governaram o Estado. Certo. Aqui também a mesma coisa. Eu tinha pequenos dados de todos os padres, até onde eu pude alcançar na matriz de São Pedro de São Paulo, nos arquivos. Então eu coloquei os padres mamanguapenses nasceram aqui. E os que não nasceram, mas foram vigários em Mamanguape. Sim. Aqui estão todos. Muito bom. E aqui, o 10º, fica faltando 5. Isso. Eu vou lhe presentear com essa coleção e depois você me cobra os 5. Ainda vão para a gráfica. Tá certo. O senhor vai adiantar pelo menos os nomes dos 5. Se quiser. Adianto. Sim. Os desembargadores também que nasceram em Mamanguape. Sim. Eu coletei 2 no Império, um era meu parente. Sim. Depois da visita de Dom Pedro aqui, em 1859, ele nomeou 2 desembargadores. Sim. Um era Francisco Jovita Cavalcante de Albuquerque. Essa família era dona do engenho da Guarita, que hoje é a usina Monte Alegre. Sim. E ele foi para São Luís do Maranhão, viveu lá e lá morreu. E o outro era Vitorino do Rego Toscano Barreto. O governador, o rei nomeou para Goiás. Ele foi desembargador em Goiás. Depois pediu transferência para o Recife, onde atuou, se aposentou e morreu. Sim. E os outros são do período republicano. Certo. Eu, Miguel Evino, Abraão Lincoln, Martinho Lisboa, José Aurélio, os do Vale. Faltam 5, diga pelo menos. Toma, esse presente é seu. Obrigado. Os outros eu vou levar, que são da minha biblioteca. Não, viu? tudo bem, mas os 5 que faltam da coleção. Eu fiquei aperreado com essa coleção. Eu aí falei em, Esse é meu, viu? em poeta, jurista, inventor, desembargador, padre. Eu disse, será que Mamanguape não deu um pintor? Aí Sim. doutor Alfredo disse, tem. Leonardo Filho. Vamos atrás. Ele me deu vários subsídios e Leonardo está na gráfica, como artista plástico. Um grande artista plástico. Para mim, o maior que eu conheço do ramo chamado, aquele ramo da pintura, tem um nomezinho, está me fugindo agora. Uma pintura um pouco diferente. Ele era amigo do Francisco Brenan, brilhou Sim. em Olinda e Recife, pintou todo aquele casario, tudo, e expôs até no exterior. Leonardo Filho também, filho de um barbeiro aqui de Mamanguape, seu João Leonardo, Sim. que era vizinho dos pais do doutor Alfredo, onde ele tinha a barbearia dele. Certo. Né? E outras 2 artistas plásticas. Uma, que ficou conhecida artisticamente como Amelinha Teorga. O nome dela é Amélia Teorga Aires. Artista plástica, no tempo que mulher não era considerada para nada. Ou tempo ruim danado. Não é? Ela é uma grande pintora, admitiram ela só como pintora amadora. Uma pintora profissional das melhores, ela brilhou. Ela foi artigo de revista famosa no começo do século XX, chamada Era Nova. Uma revista famosa da capital. Ela estava brilhando entre 1910 e 1930. Telas belíssimas. Conheci uma filha dela, mora em João Pessoa, tem 82 anos, me recebeu na sua residência. A família Teorga é muito tradicional daqui de Mamanguape. Sim. Hoje não tem mais ninguém Teorga. Eu só alcancei essa senhora e o irmão que já está doente. Certo. E fiz a plaquete de Amelinha Teorga. A outra é de Cris Medeiros, que é nova, mora em Santa Rita e me deu toda a história dela. Essas 3 artistas plásticos estão na gráfica. Certo. Eu mandarei em breve um resumo de Carlos Dias Sim.
E faltava um cientista. Mas Mamanguape não tem um cientista, eu tenho que encontrar. Encontrei um que eu reputo cientista, Dr. Arnoldo Veloso, da Costa. Se você colocar no Google, Dr. Magnésio, vai aparecer tudo dele. Sim. Ele foi um médico neurocirurgião, depois foi para medicina molecular, nutrologia, geriatria, e ele publicou uma obra que foi traduzida para vários idiomas, chamada O Magnésio, o que ele pode fazer por você. Fez muitas experiências, mais de 600 pessoas. Eu, pelo menos, o considero. Eu digo, pronto, encontrei um cientista de Mamanguape. Não tinha nenhum. Esses dois estou para mandar para a gráfica. Pronto. O de Dr. Arnoldo e o de Carlos Dias. Certo. São 65 publicações, não tinha como a gente falar sobre todas as publicações, tem algumas que estão ali, né? A gente está mostrando aqui, aparece sempre no vídeo umas publicações que estão aqui. Com certeza, uma outra oportunidade do Dr. Marcos vai voltar com a gente. Eu vou repetir o pedido que eu fiz uma vez ao senhor e eu vou repetir esse pedido. O senhor, acho que não lembra, que eu fiz sobre esse livro aqui, que é sobre o José Fernandes de Lima. Tem um grande amigo de Guarabira, o senhor deve conhecê-lo, o deputado, agora está deputado federal, Ranieri Paulino, e ele tinha muita vontade de ter esse livro. Você vai levar para ele, dar de presente. Dedicado. Com a sua dedicatória. Você O senhor o senhor vai dedicar, que com certeza ele vai gostar. Eu também vou colocar que foi meu pedido. Eu já tinha falado isso com o senhor disse, vá, quando você for em João Pessoa, Alex, vá no Tribunal de Justiça, que eu lhe recebo, lá eu tenho um livro e faço isso. Não é isso? É verdade. Tá certo. Doutor Marcos, eu vou fazer um agradecimento aqui, no meio do nosso bate-papo aqui, a alguns parceiros, né, que estão com a gente para a realização desse programa. O nosso amigo Gessimar Araújo, que é lá da Milkshake Mix. Depois, inclusive, eu vou até fazer um pedido de um milkshake para mim. Eu adoro o de cappuccino, viu? Eu gosto de um cafezinho gelado. Cappuccino, que é muito gostoso aqui na Milkshake Mix, que tem aqui na Francisco Cleto, ali perto da Praça São Sebastião, e tem também na Praça João Pessoa, em Rio Tinto. Agradecer também a Miltinho, nosso amigo Miltinho e Vânia, lá da Beira Rio, material de construção. Minha amiga Vânia, um abraço, Miltinho, um abraço também. O nosso amigo Roberto Personalizados, que contribuiu com a gente. Inclusive, eu vou fazer aqui a entrega de uma caneca do bate-papo, do papo de mesa, aliás. Papo de mesa aqui para o senhor. Essa aqui o senhor vai levar para o senhor. Muito obrigado. Tá certo? Muito obrigado. Nosso amigo Roberto Personalizados, que nos presenteou com a caneca aí, com a logo do Papo de Mesa. Tá bom? E também ao Álvaro, que é da Cachaça Cobiçada, lá de Serraria. O engenho da Cachaça Cobiçada fica em Serraria. Aqui a Cachaça Cobiçada, inclusive com um produto novo também, viu? Com essa aqui é um tipo, burão, né? e inclusive essa aqui é tipo exportação, a Serra Velha, viu? Que também é do Grupo Cobiçada, lá da cidade de Serraria. Um abraço, Álvaro, muito obrigado pela parceria aqui com a gente. Doutor Marcos, nós temos algumas fotos aí para o senhor fazer uma fala. A gente vai apresentar aqui essa foto aqui para o senhor ver as fotos. E quem está em casa também está vendo essas fotos, o senhor vai fazendo essa fala. Pessoal da técnica aí. Essa foto, o que representa essa foto aí? Aí representa o 103º encontro do Colégio Permanente dos presidentes de tribunais de justiça, onde eu participei como presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Muito bom essa foto. Foi onde essa foto? Essa aqui foi no... Recife. Recife. Estou vendo ali, Recife. Recife. 2015. 2015. O senhor estava como presidente do tribunal. Isso. Vamos passar a próxima foto aí. Próxima foto.
Eita, essa foto. Nesse mesmo encontro, eu estou com minha esposa, ela sempre me acompanhava. E também no Recife, no encontro de presidentes. Sim, sua sempre as esposa. esposas dos presidentes acompanham Sim. e tal. Como é a Graça? Iris Helena, Iris. para quem eu mando um beijo e um abraço. Volta aí a anterior, a foto anterior. Essa. Passa e segura aí. Isso, segura aí um pouquinho. Essa foto. Eu tinha meus 3 anos, acho, no jardim da minha casa, aqui em Mamanguape, na rua Otton Barreto, antiga Rua do Fogo. E minha mãe levava um fotógrafo, chegou aqui, chamado Seu Abel. E ele fazia as fotografias da gente em casa. Eu gostava muito do jardim e do pomar. Sim. E quando eu era pequeno, eu dizia que ia ser engenheiro agrônomo, porque gostava de planta. O pessoal conhece como a Rua dos Correios. É a Rua dos Correios. O pessoal nome mais novo antigo é Rua do Fogo. É. E depois uma homenagem a meu tio por afinidade, Otton Barreto. Aí hoje É a Rua do você Correio. perguntar, é a Rua do Correio hoje para alguns. Alton Barreto. Localizou bem. É. A casa ainda existe. Isso ainda existe. Vamos lá, próxima foto. Aqui também, aqui eu estava menorzinho, aqui eu acho que eu tinha 2 anos, no colo de minha mãe. Sim. Sua mãe, que No é. jardim também da minha casa, da Rua do Correio. Sim. Para Ali. a geração atual. Para saber. os atuais. Para os contemporâneos. Aos contemporâneos. O senhor me falava que o senhor tinha 15 anos essa foto. Aqui nesse retrato eu tinha 15 anos, olha como tinha cabelo, hoje estou careca. Nada, tá nada. E aqui é minha irmã caçula fazendo a primeira comunhão. Sim. Como é o nome dela? Rosário. Rosário. Manda sim. um abraço para ela também. Ó, aqui essa carinha aqui, sou eu com meus parentes, aquele é meu irmão Luiz Gonzaga, já é falecido. A esposa dele estava por aqui. E sou eu no Tabajara Clube, num carnaval. Desses amigos aqui, tem alguém aí que o senhor tem contato? Não, perdeu Não, o só contato. identifiquei meu irmão que morreu e minha cunhada Lourdes. Sim, Essa tá sim. viva, meu irmão já é falecido. Aí o senhor tinha quantos anos aí? Aí eu tinha uns 12 anos. 12 anos. Tudo bem. Próxima foto. Aqui eu estava no Instituto Moderno. Sim, essa mas aqui. não me identifico mais no São João. Com o chapéu de palha na cabeça. Brincando quadrilha. Fernando Florencio estava aí. Sim. Violeta estava aí. Costinha estava aí. Marcos Gervásio estava aí. Zé Maria estava aí. Era tudo daquele vão aberto do Instituto Moderno. Sim. Mas um bocado eu não me lembro mais. Nem sei onde era que eu estava aqui. A resolução é muito antiga. Fica difícil de a gente reconhecer. Mas eu botei no vamos livro, lá. viu? O Gurguri. E agora? Esse era meu pai mais jovem. Eita. Não é? Era meu pai que entrou no fisco. Ele era agente fiscal do estado da Paraíba. Minhas irmãs, em momentos diversos, nessas outras fotos. São fotos antigas. Sim. Com a resolução assim. Isso, mas a gente mostra, né? E aí Aqui o casal. são meus pais. João da Mata e Dona Licinha são meus pais. E essas fotos são mais ou menos de 1940. Sim. 1940, mais ou menos. Tempo bom? Era um tempo Hoje bom, mas tá eu não melhor. era nascido ainda, viu? Eu nasci sim. era de 50. O senhor tá com. Não é feio perguntar a idade de homem, nem de mulher que diz que é. Né? Não é. Eu completei agora, o ano passado, 75 anos, por isso me aposentei compulsoriamente Sim. da atividade de desembargador. Eu disse que eu ia lembrar, até o final do programa, o nome da senhora que foi a primeira dona do Engenho Baixa Verde, em Serraria. Ah, sim. Nazinha Espínola, Ah, família Espínola. de Aqui, Mamanguape. um dos padres, eu não diria mais importante para não ofender os demais, um dos padres mais importantes da história de Mamanguape foi o padre Antônio Batista Espínola. Pronto. E eu posso dizer, porque já faz tanto tempo, ele foi vigário de Mamanguape, deputado por várias legislaturas e presidente da Assembleia várias vezes consecutivas. Era uma raposa na política. Também deixou vários filhos. Um historiador do Instituto Histórico pegou o inventário dele, que tem lá no IHGP e João Pessoa. Eu estou dizendo que já faz tanto tempo. Naquele tempo parece que era Não um vai pouco ofender, não. normal, não é ofender, não. Muito rico, o padre Antônio Batista Espínola. Vamos dizer assim, tem a história da mosquinha da política, nunca beliscou o senhor, não? Política? Não. Não, né? Eu me vacinei.
Deixa eu fazer aqui mais um agradecimento aqui, já no finalzinho, agradecer ao meu amigo José Bitu, que me deu uma ajuda grande também nos áudios. Agradecer também a minha mãe, que incentivou bastante, Dona Penha, tá lá em Guarabira acompanhando a gente. Doutor Alfredo, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda, tá? Vamos agendar a sua data, né, de vir aqui no nosso bate-papo. Agradecer ao Aristelson Silva, agradecer também mais uma vez ao Francisco Massa e ao pessoal da Liga Digital, tá bom? Doutor Marcos. Ao Laranja. Isso, Laranja. É o Batatinha também, né? O Matheus Batatinha, obrigado. E o Laranjeira, né? O Laranja da Liga Digital, o pessoal da Liga Digital. Os diretores. São os diretores. É eles que montam isso aqui tudo, que a parte de áudio, Francisco Massa, também, e eles montam aqui, câmera, tudo é eles. Doutor Marcos, só tenho a agradecer a sua vinda aqui para esse bate-papo gostoso. Acabamos de tomar um cafezinho aqui gostoso, feito pelo Aristelson Silva, e agradecer a recepção do Aristelson Silva também. Meu querido Alex Figueiredo, quem agradece sou eu, rapaz. Olha, falar para o Vale do Mamanguape, para mim não tem coisa melhor, uma satisfação imensurável. Uma manhã muito saudável, muito agradável, muito gostosa, conversar aqui para os meus conterrâneos do Vale do Mamanguape. Eu digo sempre, quando perguntam, você é de onde? Mamanguape, de Rio Tinto, de Jacareú, de Mataraca, de Itapororoca. Eu disse, eu sou de todas essas cidades, porque quando eu nasci não tinha nenhuma, não era emancipada. Então tudo era Mamanguape, eu sou de todas elas. Então um abraço enorme para os meus conterrâneos e fico à sua disposição para outros programas, se você assim entender, e quero deixar o meu maior agradecimento a todos os ouvintes que tiverem a paciência de nos escutar. Seu programa, Alex, já é vitorioso, gostei muito. Obrigado. Agradeço também a Aristelson Silva, nosso anfitrião, a Francisco Massa e também ao Mir Melo, lá da Jardim Planalto, nosso de amigo Mataraca. de Mataraca. Muito obrigado a todos vocês, Deus lhes pague pelo convite e estou sempre à disposição. Um grande abraço para todos e também para o doutor Alfredo Fagundes, que teve aqui a paciência de acompanhar todo esse programa, é o meu presidente da Academia de Letras, Ciências e Artes do Mamanguape. E também meu abraço para todos os confrades e confreiras da nossa ALCA. Agradecer a você que esteja acompanhando a gente pelas ondas sonoras da Rádio Litoral Norte FM e da Jardim Planalto, e a você também, caro internauta, amigo, que contribuiu, que participou e assistiu o nosso primeiro bate-papo aqui, que foi o nosso Papo de Mesa. Muito obrigado, até a próxima.